Observemos o detalhe aqui de que nós ainda não subimos nem o commit local e nem mesmo para a nuvem. Não fizemos também o push, né, para a nuvem. Mas antes da gente fazer essa subida, é importante que a gente tenha o código minimamente pronto, para a gente poder ter uma pequena versão ali indo para a subida, para não ir com um monte de sujeira, guardada ali naquela versão que a gente quer guardar, né. Então, considerando isso, né, vamos fazer aqui algumas alterações. Vamos criar aqui no controller, né, um novo controller para de fato nós lidarmos com uma determinada entidade. Eu vou considerar aqui o contexto de cliente, tá? Então vamos criar aqui um controller, adicionar controlador. Aqui no adicionar controlador, a gente tem, olha que interessante, controlador vazio, controlador com ações de leitura e gravação, tá? Então, nós vamos utilizar aqui o controlador com leitura, com ações de leitura e gravação. Tá aparecendo aí a opção apenas MVC, quando a gente clicar aqui, por exemplo, ó, a API, né, tem aqui a opção, ó, controlador API com ações de leitura e gravação. Já aparece aqui uma outra interface, né, que não está mais aplicando aqueles filtros, que está dividido em grupos de controladores de uma categoria e de outro, tá? Mas tá basicamente todos eles ainda aqui. A gente vai precisar agora atribuir o nome para o nosso controller. Vou chamar aqui de cliente. Às vezes, é optado colocar no plural, tá, clientes, tá. Mas eu costumo sempre utilizar aqui no singular, cliente controller. Adicionar e mantenho esse padrão para todas as outras que eu vou adicionando, todos os outros controles que eu vou adicionando. Então esse cliente controller, ele já veio aqui, ó, tanto com a mesma construção, se a gente abrir aqui o Weather Forecast, a gente vai ver que tá basicamente, né, basicamente igual, né. Ou seja, nós temos aqui o controller base, nós temos os endpoints, né, se a gente for verificar aqui, ó, é do mesmo jeito, né, os endpoints. Então a gente vai deixar de usar esse weather forecast e vamos passar a utilizar esse cliente. Outro controle que a gente vai precisar vai ser o da autenticação. Então vamos criar aqui adicionar novamente, controlador. Vou manter aqui ainda com leitura e gravação, mas a gente não deve utilizar com leitura e gravação, tá? A API com leitura e gravação. O que são esses ações de leitura e gravação? Aquelas ações, né, de push, delete e get list, né? Por que leitura e gravação? Estou fazendo tanto leitura dos dados que tô trazendo, como também gravação, estou fazendo update, né? Enfim, adicionar. E vamos chamar aqui de Authenticacao controller e vamos adicionar aqui ao nosso projeto, sempre lembrando que cada adição que a gente está fazendo, ó, vem aqui para alterações do Git, e o que é que nós estamos percebendo aí, ó, que elementos que foram adicionados, né, ó, é um azinho aqui, status adicionado. Tem outro bem aqui, status adicionado. Temos aqui com M, status modificado. E temos, ó, demais aqui foram status modificados. Então, né, tivemos aí essa adição desses arquivos, a autenticação. Nós vamos mover o que está aqui em Weather Forecast, tá? A autenticação que nós construímos lá no Weather Forecast, apenas para ver a estrutura da geração do token, né? Temos um endpoint lá, a gente vai mover para a nossa entidade correta agora, né? Então vamos ver aqui, ó, HTTP push, login, isso. Vamos aqui para a nossa autenticação. Esses demais endpoints, eles poderiam existir em que escopo? Um escopo que eu queira, por exemplo, criar um novo registro de autenticação. Eu queira alterar meus dados de autenticação. Professor, mas não faria mais sentido se fosse usuário controle? Pode ser também, tá? E o seu objetivo nessa entidade pode fazer a gestão de um determinado usuário, de vários usuários, trazer listas de usuários, né, encontrar um usuário específico, independente que seja para fazer um login, né. Se for esse o objetivo, então faria mais sentido usuário controller. No objetivo que nós queremos, que é um controller que vai apenas fazer uma validação de autenticação, a gente vai colocar o endpoint para fazer a autenticação, nesse nosso propósito, já tem de legal esse autenticação. Então, vou remover esses endpoints aqui, tá, esses métodos delete que a gente está vendo bem aí. Que legal, ó, que já está trazendo aqui, ó, explicando, ó, vai rodar uma chamada no método delete, chamando, né, a API. O que seria esse API? Seria o diretório API, que é o que está apontado bem aqui, ó, no root, né, roteamento da aplicação, não está só controller, né. Então nesse root API, vai chamar o autenticar call controller, que é o nosso controller /5. E nesse exemplo que está exibindo aqui, não está exibindo, mostrando o nome HTTP delete aqui. Por quê?
Porque o delete já está implícito na solicitação, no método delete do protocolo HTTP. O 5 está sendo enviado por parâmetro. Nem foi configurado aqui, é tema que a gente já discutiu em outra aula, nas iniciais, sobre a especificação e o funcionamento desses endpoints. Então, por isso que a gente não utilizou geração automática, tá? Mas a gente conhece absolutamente todos esses comandos. Aqui, ó, from buddy, né? Esse aqui vem no corpo da chamada. Olha esse aqui de cima. Vem tanto um parâmetro pela URL, como também vem valor no corpo da chamada, né, nesse HTTP PUT. Então ficou legal isso aí, né, a combinação dos 2. Então, enfim, né, eu vou apagar tudo isso aqui, porque a gente tem basicamente essas mesmas implementações na outra no outro controller que nós criamos, que é o controller cliente controller. Eu vou remover esses aqui. Nós vamos deixar basicamente o que nós acabamos de construir, nós acabamos de copiar, na verdade, lá do Weather Forecast, né. Foi a controladora principal que foi construída, que foi gerada quando nós criamos o nosso projeto, tá. E a gente esteve sempre mexendo nesse Weather Forecast apenas para rabiscar e discutir conceitos, mas agora a gente vai começar a estruturar melhor o nosso projeto. Observemos, né, que tem uma anotação aqui, ó, permitindo anônimos. Esse anônimos ficou atribuída essa anotação especificamente no endpoint. Por que ficou especificado? Como a gente falou em outra aula, na aula anterior, porque o nosso controller estava assinado como authorize, com autorização. Para a gente dizer especificamente que aquele endpoint iria se comportar diferente, nós precisamos colocar aquele alô anônimos. Nesse caso aqui, que essa autenticação, ela sempre vai acontecer de forma anônima, a gente vai ter um endpoint único, pelo menos por enquanto, então eu vou definir essa permissão de anônimo já no próprio controller, tá. Então vai herdar o nosso endpoint aqui de login, vai herdar automaticamente essa mesma autorização, tá, que é anônima. Eu vou tirar aqui esse login, tá, porque agora que a nossa autenticação controller é a nossa entidade oficial, né, o nosso controlador oficial para fazer essa autenticação, então eu quero que o método PUST desse autenticação controller já seja por default o nosso login. Eu não quero que ele acesse uma rota, como por exemplo, barra login. Pode ser que a gente depois mude de ideia e faça modificação no decorrer do andamento das nossas implementações. Mas para esse primeiro momento, faz sentido para a gente deixar apenas o HTTP push. Então, como é que nós chamaremos essa entidade? Vou até trazer aqui a colinha que é feita do. Aqui a gente está usando um push, né? Usar essa colinha aqui que é usada para explicar. Usar essa colinha só para explicar. Então o que que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai chamar pelo método push, não o cliente controller, mas o a autenticação controller, API, né, que é a rota barra autenticação controller, e não vai ter parâmetro aqui do lado. Por que que não vai ter parâmetro aqui? Barra um código. A gente não está recebendo nem o valor por parâmetro da nossa assinatura aqui, na nossa especificação aqui. Então, como não está tendo, a gente vai receber pelo from body, que a gente especificou e quer receber esse valor pelo corpo da chamada, tá? Eu vou tirar isso aqui, vou deixar, né, por enquanto. Push, API, autenticação controller, e ficamos apenas com esse endpoint. Observemos que a cópia não gerou absolutamente nenhum problema. Embora, no momento inicial, esse JWT não existisse aqui nos nossos usings, importado aqui nos nossos usings, mas quando a gente copiou lá do Weather Forecast para cá, ele já trouxe, como a aplicação já sabia que esses elementos, né, essas entidades, a classe aqui estava associada a esse import, a esse using, automaticamente quando a gente fez a cópia, já veio junto, então o using já foi colado aqui, a gente precisava fazer absolutamente nada. Bem, então fizemos já isso aqui, né, vamos ainda melhorar, porque a gente quer que receber pelo from buddy, mas quer receber a entidade de usuário, tem muita coisa aqui para a gente corrigindo, mas ainda mantém, por enquanto, com o usuário. Temos que lembrar também de fazer essa configuração aqui no app settings, para a gente receber aqui com configuration, tá? Mas vamos seguindo. Bem, então tiramos isso aqui do Weather Forecast, né? O que que nós temos ainda de implementações aqui? Acho que basicamente nada, né? Tudo foi só discussão de conceitos, conceitos aqui para os retornos, né? Conceitos aqui para os bytecodes, né? Os tipos de status de retorno, né? Então foi basicamente isso. E nós já temos, a gente vem para cá, ó, a get bytecode, está retornando uma lista aqui de exemplo, né? No cliente controller nós acabamos de criar. Temos também aqui um return e está dando um exemplo aqui de um valor que está sendo retornado, né. Aqui no push,
Tá um void, não está retornando valor, né, porque eu estou fazendo um push, mas poderia estar retornando algo, né. No nosso push, por exemplo, verificar aqui, é no nosso include. A gente tem o a gente está tendo um action result e a gente está retornando um sucesso ou não, né. A gente pode fazer essa modificação para que o nosso controle aqui do push faça dessa mesma forma. Ele retorne um action result e a gente possa devolver o status do resultado dessa inclusão, né. No caso aqui, se tiver sucesso, código 200 e verdadeiro ou uma entidade, né, a entidade de como ela ficou construída no banco, por exemplo, para ele poder ver o código que foi gerado em banco, né. Enfim, eu vou copiar isso aqui, para a gente herdar isso aqui, porque isso aqui ficou legal para a gente fazer a utilização. Vamos ver o outro demais aqui, né, nós temos o da atualização, né. Acho que da atualização a gente fez algo muito parecido. Também o action result, pode fazer isso também, aqui na atualização. Podemos, levar essa mesma estrutura, né, código 200, né, o status do código de resultado dessa solicitação de atualização. Então, aqui, funcionou legal. E temos o do delete, né. Como é que ficou o delete aqui que a gente fez o nosso? Deixa eu verificar. Get by code e delete. Delete também com a action result, trazendo o resultado e teve sucesso. Não, tá? E a gente pode fazer também a combinação. Aqui a gente está, observemos o seguinte, aqui a gente está no get ID, né, e num get simples, a gente poderia trazer todos, a gente não colocou o iAction result, para devolver, por exemplo, um estado. A gente está considerando que mesmo que não encontre todos, uma lista de pessoas, mas qual seria o resultado? Seria vazio, tá? Mesmo eu não encontro essa pessoa com esse código, qual seria o resultado? Um item em branco, encontrei ele, né. Ou poderia ser um not found também. Então a gente poderia tentar fazer uma combinação utilizando o action result e string, para nós darmos a opção de fazermos o nosso retorno aqui na aplicação condicionalmente, mandando o action result ou mesmo mandando essa string, tá. E nada impede também de que nesse nosso action result eu retornasse um new, deixa eu ver aqui, new object, só para ver se vai funcionar. Observemos o seguinte, ó, eu estou retornando no status code do meu action result o código do status, mas eu também consigo adicionar no parâmetro seguinte um objeto de tipo não especificado. No caso aqui, por exemplo, um novo objeto genérico qualquer. Então nós conseguimos também no action result retornar esse tipo de dado, tá? Mas nesse caso aqui a gente especificou, vai retornar, por exemplo, um string, como pode retornar o resultado da nossa ação, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um erro, né? Vou colocar aqui. Eu poderia estar tendo um erro nesse nosso return. Ctrl D aqui só para eu multiplicar. E poderia estar fazendo um retorno do iAction Result aqui também. Olha aqui. Aceitou a gente fazer o retorno do iAction Result. Diferente se eu não tivesse essa especificação dizendo explicitamente de que eu posso retornar uma ação do resultado, tá? Então aqui eu consegui retornar Action Result, consegui retornar apenas o string, como eu também poderia no status code do meu Action Result também mandar essa mesma string, não impediria. Bem, então fizemos isso aí, né? Outra coisa que a gente pode fazer também, professor, será que eu consigo fazer esse Action Result? Vem aqui, Action Result, enumerable, string, será que funciona também? E olha aí, funciona também. Então deixamos toda a nossa estrutura dessa forma, tá? Com os Action Results, lista de string, Action Result retornando string, um Action Result simples, que a gente também pode retornar valores, mas a gente especificando qual foi o sucesso, mensagem, que poderia estar especificando aqui, olha, deu um problema aqui, deu um erro de permissão e o problema foi esse. Tivemos um erro aqui, foi um erro de disponibilidade de um serviço e foi por causa disso. Então a gente consegue passar essas informações. Muito bem, então trouxemos todo aqui, deixa eu excluir essa linha, né? Trouxemos tudo isso para cá, vou deixar esses comentários aí por enquanto, tá? Porque a gente não mexeu nos parâmetros, então esses comentários que estão aqui em cima sobre a estrutura dessa chamada estão fiéis, tá? E a gente está vendo na estrutura da chamada do endpoint, né? O retorno que nós mexemos é que ficou diferente, tá? Ainda não temos services para fazer a implementação de alguns algoritmos do processo de inclusão, né? Para o nosso serviço fazer ter injetado no nosso serviço uma referência, uma instância para o banco de dados e fazer modificação, porque esses vão ser outros elementos que vão depender de outras implementações.
Bem, só que tem um item legal aqui que a gente não trouxe para cá ainda, que foi o authorize. Nós queremos que essa entidade esteja executando de forma autorizada, ou seja, esses endpoints que nós estamos vendo aí, eles devem ser executados quando eu tiver gerado um token e esse token foi enviado no corpo da chamada, tá? Vamos excluir esse Ready Forecast aqui, não salvar. Eu acho que a gente pode fazer a exclusão desse Ready Forecast, fazer só um delete dele aqui, ó, e fazer a exclusão. Temos essas duas entidades. Não mexemos ainda aqui no webset. No webset fica o webset, né? A gente ainda deve falar. Tem o websettings geral e temos o webset develop, tá? Esse develop é muito utilizado quando a gente está trabalhando ali em ambientes que já está indo para produção, a gente quer fazer modificações para testar localmente. Mas enfim, são outros assuntos. Vamos rodar aqui a aplicação. A aplicação executando, que a gente está vendo aí, né? Olha aí, um controller de autenticação. A rota tá aqui, a API autenticação, está aqui porque foi gerado, quando a gente gerou os nossos controles ali naquele modelo de adicionar, já adicionou a palavra API na rota, mas a gente pode remover e ficar sem também. Mas achei que ficou legal assim e vou manter dessa forma. Bem, então observemos o seguinte, eu vou tentar fazer uma chamada aqui do cliente que a gente sabe que está com authorize. Vai, execute, o que é que nós tivemos? Ó? Response status é 401, né? Tá de permissão. Nós não tivemos permissão para acessar esse endpoint. Agora, vamos tentar primeiro gerar nossa autenticação através aqui do controle de autenticação. Observemos que ficou apenas API autenticação. Não está aqui com barra login, por exemplo. Então, porque a gente removeu, né, aquele nome. Então, try it. E vamos definir, vamos deixar aqui string, né? Vai dar problema. Tá pegando só o nome. Então, deu ainda acesso negado, né? Não autorizado. Agora vamos fazer aqui com a palavra teste, que é o que nós usamos naquele exemplo lá. Vamos clicar aqui em executar e tivemos nosso token gerado com sucesso. Tá? Vamos copiar aqui esse token e vamos fazer a nossa autorização que foi gerada através daquela configuração que nós fizemos no program.cs. O textinho de código está no vídeo anterior dessa playlist. Então, basicamente é só essa implementação. A gente vai colocar aqui bearer, espaço, e colamos aqui a nossa autorização. Autorize, gerou essa interface aqui, informando que está autorizado, mas essa autenticação ela vai ser enviada toda vez que a gente vai fazer solicitações. Então, ó, se nós executarmos aqui o console, a gente abrir aqui o console, a gente vai perceber de que a chamada agora vai estar mandando no cabeçalho o token do que nós geramos. Todas essas chamadas que vão estar sendo executadas aqui vão estar enviando o token no cabeçalho da chamada para poder autenticar essa solicitação. Então, abrir aqui o inspecionar, né? Aqui é aberto. A gente verificar aqui em network, ó, vou executar agora cliente, tá? Eu já estou autorizado, tá? Já mandei lá o token. Vou executar aqui essa autenticação. A gente verificar, ó, o que é que gerou? Gerou um get. Qual foi o caminho? Localhost API cliente, que é o nosso controller, e mandou essa autorização aqui no cabeçalho. Pera, e mandou esse código. Se a gente vir aqui em network e tentar explorar, a gente também vai ver, ó, que está aqui, ó, nas requisições, né? Nas requisições de cabeçalho, tá aqui, ó, a informação da autorização, pera, e está aqui o código que nós geramos previamente no login que nós processamos. Então, através desse dado, a nossa aplicação pegou essa autenticação, verificou e, quando válido, retornou esse valor. Tá? E tudo isso aconteceu, quando válido, apenas quando a gente colocou isso aqui. Ó. Quando colocou authorize, isso aqui a aplicação já entende. É autorizado? Então, beleza. Vou ter que receber no cabeçalho um token e esse token tem que ser válido. E tudo isso automaticamente. Ó. Nós não fizemos absolutamente nada aqui no nosso controller para que essa autenticação fosse feita. Como, por exemplo, aqui dentro do meu endpoint, eu vou pegar esse token, vou fazer uma chamada do JWT, perguntando no JWT se esse token está certo. Se não está, vou desviar não sei para onde. Né? A gente não tem esses comportamentos sendo implementados, porque eles já estão existindo implicitamente na nossa configuração que já foi feita, mas implicitamente na chamada desse authorize. Onde no authorize está especificando para a nossa aplicação e que só pode com esse token validado, e isso vai acontecer de forma implícita. Tá?
Bem, então vimos aí que funcionou, né? Beleza. E no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração para a gente poder receber o usuário com usuário e senha, então vai ter que receber com FromBuddy, como também vamos ter que configurar para que algumas chamadas de valores, né? São valores fixos, por exemplo, o código, a chave para geração do nosso token, 16 dígitos, fique ali, né, dentro do nosso código. A gente vai colocar no App Settings, então vamos fazer uma pequena configuração no App Settings para fazer a utilização desse mecanismo. Precisamos também, né, antes do encerramento dessa aula, fazer também um commit, né? A gente já fez algumas melhorias, já está um pouquinho mais limpo, né? Tem coisinha aqui que tem que corrigir. Vou colocar até o comentário aqui, ó. app7, deixando esse comentário aqui para a gente não esquecer, tá? E o mesmo lá na configuração do Program CS. Então, vamos fazer aqui o commit. Eu acho que isso aqui não é algo muito grave que seja impeditivo da gente fazer o nosso commit. Já temos um código menos bagunçado. Então, alterações do Git. O que a gente está vendo aqui nessa estrutura? Autenticação controller, que foi adicionado. Autenticação cliente controller, que foi adicionado. Temos aqui, ó, o que estava modificado, esse Weather Forecast, está agora com D de delete, excluído, tá? Então está aqui com um xizinho, ó, dizendo que foi excluído. Temos aqui o Program CS, que foi modificado em outra aula, e temos aqui o CSProj, que também foi modificado em outra aula, que nós fizemos a inclusão do quê? Do Authentication do JWT Bearer, tá? Então vamos fazer aqui o envio para a nuvem. Nós temos duas opções. Então eu vou fazer aqui implementação da autenticação. Autenticação. JW da autenticação token. Perfeito? Então fizemos esse pequeno comentário. Lembrando de que eu estou aqui na Brent Master, que foi a Brent que foi gerada automaticamente quando nós fizemos a versão inicial e geramos tanto na nossa máquina local, como também para o GitHub. Tá? Nesse exato momento, nós estamos utilizando o Git local, como também podemos subir para o GitHub a qualquer momento. Ou qualquer outro Git, né? GitLab, tá? Azure, enfim. Então está nessa branch. Nós poderíamos construir uma outra branch, né? Ou quero construir um outro branch, levando essas alterações e fazer o commit em um outro pacote separado. Então o que eu teria aí? Eu teria um repositóriozinho, né? Dentro da mesma caixa, eu teria um embrulhozinho com um conjunto de códigos, e dentro dessa mesma caixa teria outro embrulhozinho com outro conjunto de códigos. Em que esse primeiro eu estaria chamando de master e esse outro eu estaria chamando de outro nome, por exemplo. Tá? Mas quando a gente faz o commit diretamente aqui na própria master, que a gente já está utilizando, o que é que eu estou fazendo? Ó, eu estou pegando esse embrulhozinho que está dentro da minha caixa, chamado master, e estou fazendo alterações. Só que essas alterações, eu não estou esquecendo das alterações antigas. Se em algum momento eu decidir voltar para a antiga, eu consigo voltar. Pô, coloquei uma camisa azul, mas eu lembro que eu estava com a camisa preta. Eu não quero mais azul. Eu volto para a camisa preta. Então, quando a gente lança outros commits aqui, a gente muda o estado do nosso projeto, nosso repositório. Mas a gente guarda uma lembrança do estado antigo, que nos permite a qualquer momento voltar para o estado antigo. Quando nós criamos o Branch, nós criamos vários estados diferentes, cada um com seu conjunto de lembranças. Como o propósito da aula não é especificamente o Git em si, mas a utilização do Git, eu acho que esses pontos devem ter servido para orientar. Mas para quem possa ter mais dúvidas, né? Eu não tenho nenhuma playlist montada, mas deve existir outras playlists muito boas, ou mesmo material que possa trazer exemplos, figurinhas mostrando ali um gráfico, né? Montando as branches. É muito interessante você estar bem familiarizado com a utilização do Git. Bem, então vamos subir isso aqui, né? A gente tem algumas opções. Confirmar tudo. Que a gente também poderia só preparar, né? Poderia clicar aqui, ó, preparar. O que é que... Opa, não está salvo algumas coisas aqui, ó. Não está salvo, ó. O asterisco aqui, salvei. Vou botar aqui para o gerenciamento. Vou parar aqui a aplicação só para... Bem, a gente poderia só preparar. Eu só quero que as alterações da adição dessa entidade que seja comitada, seja guardada nessa versão que eu estou gerando. Clicava aqui no sinalzinho de plus, de mais. Então ele está com duas árvores. A árvore de alterações preparadas e a árvore alterações gerais, né? Então aqui ó, já mudou o nome aqui, ó, preparadas. Eu quero confirmar as preparadas, não confirmar as alterações gerais, tá? Então se eu quiser fazer o commit apenas com essas alterações,
que foram preparadas, então, eu confirmando aqui, só essa autenticação que vai subir para a minha versão local e ou para a minha nuvem, tá? No caso, eu quero que todas. Eu cliquei aqui no sinalzinho de menos, aí ele voltou para cá, ó, geral, tá? A gente também consegue fazer alterações só de um trecho. Ó. Eu quero confirmar só esse pedaço aqui que foi alterado. Esse pedaço aqui é o pedaço que a gente está fazendo a configuração do JWT. Esse pedacinho que está fazendo a configuração do Swagger, né, para a gente fazer aquela entrada do token na interface web do Swagger. Então, se eu clicar aqui em adicionar, ó, preparação, preparar, observemos o seguinte, adicionou tanto o programs aqui como tem um programs aqui. Por quê? Porque esse programs aqui está indo apenas com esse trechinho aqui que eu pedi para preparar, e esse outro program que ficou bem aqui é o que permaneceu o trecho que eu também alterei, eu ainda não disse que quero prepará-lo para alteração. Tá? Então, se eu clicar aqui no menos novamente, ó, aí vai voltar para o program. Então, a gente está vendo as duas alterações de novo juntas. Tá? No meu caso, no nosso caso, a gente vai subir já tudo mesmo. Já vai todo esse geral. Então, nem vou preparar nenhum, porque todos já vão, né? Então, confirmar tudo. O confirmar tudo, a gente vai confirmar localmente. Isso quer dizer o quê? Que vai estar na minha máquina. O confirmar tudo e enviar push, eu vou confirmar localmente, guardei o commit aqui nas versões do Git que está instalado na minha máquina, e também estou subindo esse commit para as versões que estão lá no servidor web que está fazendo o armazenamento na nuvem dessas minhas versões, como por exemplo o GitHub. Tá? E eu confirmar tudo e sincronizar. Aqui nós estamos confirmando tudo na minha máquina, estou sincronizando, que é sincronizar. Estou mandando tudo que eu tenho que possa precisar ir para a nuvem com o push, como estou pedindo à nuvem tudo que tenha lá, ela possa me devolver, fazendo de fato uma sincronização. Tá? Então, vou confirmar tudo e enviar push. Eu poderia usar o sincronizar, teria o mesmo resultado. Estou usando o push porque eu tenho absoluta consciência de que não tem outra alteração, visto que o código está privado, pelo menos por enquanto, eu acho que ainda vou liberar para copiar código, está privado, como também, mesmo que tivesse público, se a outra pessoa não tivesse implementando, fazendo modificação, também não teria entradas. Então, confirmar tudo e enviar push. Aqui nesse exato momento, ó, já confirmou localmente, na sequência, iniciou sendo push. Né? Ó, enviado com sucesso para a origem master, solicitação de push. Tá? Aí aqui nós fizemos, né, enviado com sucesso. Né? Se eu quisesse criar um pull request, eu poderia fazer outras tarefas aqui também. Mas a gente já obteve sucesso. Olha aí. Sumiu, né, as confirmações. As alterações que até então eu tinha feito, agora não estão mais marcando como verde, né? De que foi adicionada uma nova linha. Finalizamos essa nossa alteração com a geração dessa pequena versão em um commit, tanto localmente como no nosso repositório do GitHub.